Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo tranquilo? Eu sou o professor Fernando de Língua Portuguesa, essa aula nossa é de literatura. Nós estamos estudando os gêneros literários, mais especificamente o gênero épico em prosa. Nós já vimos sobre o gênero épico em prosa o romance, a novela e agora veremos o conto, a crônica e a fábula na sequência, ok? Pois bem, então vamos começar. O conto. Características. O conto, minha gente, é uma narrativa curta. É uma narrativa curta em prosa, com núcleo dramático concentrado, em que predomina a concisão. Então, o que predomina no conto é a concisão. O núcleo dramático é concentrado. De um modo geral, os contos, eles recortam, né, uma parte, um período da vida da personagem, às vezes um momento, algo que durou minutos na vida de uma personagem, certo? E apresenta para a gente com riqueza de detalhes na descrição, na narração, né? Com bastante dramaticidade nos diálogos, mas o conto é limitado. Por quê? Porque ele é curto. Ele naturalmente é uma narrativa curta. Vocês vão ver contos desde uma página só, duas, certo? Duas páginas. Vocês vão ver contos de 2 páginas a contos mais longos, que são quase do tamanho de novelas. Vocês podem ver, por exemplo, no livro Sagarana, do Guimarães Rosa, são contos longos, certo? Né? Então, essa é a natureza do conto. Na verdade, ele é curto. Mesmo quando ele é maior, como os contos lá de Sagarana, né? Ele é mais conciso, ok? Então, preste atenção. Pode ou não ter elementos poéticos que podem amplificar sua carga dramática e intensidade do núcleo e do clímax. O clímax é uma coisa muito importante no conto. Tanto é que ali dentro dos elementos estruturais da narrativa, quando se fala do conto, o clímax ele não sai, certo? Pelo menos na expectativa ele tem que ter, né? Na expectativa criada pelo contista, certo? Porque o que acontece? O clímax num conto é a parte principal do conto. E quando um escritor escreve um conto retirando dele a apresentação lá nos elementos estruturais da narrativa, retirando dele boa parte da ação-conflito e criando logo de cara um clímax, porque existe o chamado conto de clímax, certo? Tudo gira em torno desse clímax. E às vezes não há desfecho, porque tudo girou em torno do clímax. Agora, existem escritores que criam contos de clímax com anticlímax. O que é isso? Ele cria todo um clímax, você fica naquela expectativa de que algo grandioso, algo muito poderoso vai acontecer ali na história, e que de repente isso se esvazia, certo? Então esse é o chamado conto de anticlímax. Você vai ver isso, por exemplo, no conto O Famigerado, do Guimarães Rosa. No conto Irmãos da Gobé dele também. Né? O que acontece nesses dois contos? Ele cria um clímax de extrema violência. A qualquer momento alguém vai sacar revólver e faca e vai haver ali uma matança, um ato de violência extrema que, na verdade, no final se esvai, certo? Desculpe aí o spoiler, mas o que acontece nesses contos? Cria-se uma grande expectativa que no final ela acaba se esvaindo, né? Ela se dilui na água, ela desaparece. Né? Então é um conto de clímax com o anticlímax predominando. Então, olha só. No conto, há limite de tempo, viu, gente? Como ele é curto, o tempo é limitado. Então, há limite de tempo, há limite de espaço, há limite de ação e de personagem. Então, o tempo é reduzido, o espaço também é reduzido, certo? De um modo geral, o conto acontece numa casa, numa rua, da casa para uma rua, certo? Os personagens não transitam muito assim, né? Não há uma mudança de lotação no conto o tempo todo.
né, de local da narrativa. Então, isso vai de acordo, claro que isso vai de acordo com o tamanho do conto. Né? Lá no conto O Burrinho Pedrez, por exemplo, de Sagarana, do Guimarães Rosa, o primeiro conto de Sagarana, os personagens transitam num espaço maior, mas esse espaço é o sertão de Minas Gerais, então não sai dali. Eles não vão sair do sertão para ir para o Rio de Janeiro, por exemplo, para Copacabana, certo? Fica tudo ali, no sertão de Minas Gerais, certo? Interior, né? Então, limite de tempo, limite de espaço, limite de ação. Tudo gira em torno de um acontecimento só. Tudo gira em torno de um problema para ser resolvido, certo? Então, isso é a natureza do conto. Né? Há um problema, alguma coisa grandiosa de fato vai acontecer, alguma coisa importante vai acontecer, certo? Então, tudo gira em torno dessa coisa que vai acontecer, de importante. Outra, há limite de personagens, né? Salvo alguns contos que tem um número maior de personagens, apesar de serem curtos, mas normalmente os contos têm um número limitado, pequeno de personagens. Isso é o natural do conto, é ter um número pequeno de personagens. É assim, coisa de 2, 3, quando muito 5, né? Por aí vai. O que mais? Mas nem sempre há unidade de tempo e espaço. Então, nem sempre o conto tem unidade de tempo e espaço. Né? Tem contos, por exemplo, do Machado de Assis que contam 2 tempos na vida do personagem. Na época que ele era casado e jovem, e numa época que ele já estava no fim da vida e viúvo. Certo? Então você vai ver isso. Né? Então tem conto que tem essa característica. Ele é curto, mas o tempo nele tem 2 tempos. Né? Um tempo apresentado por via do flashback, que é a retrospectiva. O narrador volta no tempo para falar alguma coisa que aconteceu no passado, certo? Para depois trazer a narrativa de novo para o presente da personagem. Tá? Então tem isso também no conto. O conto não é tão, né, não há um muro de Berlim cercando né, a natureza do conto, não. É importante vocês entenderem isso. Outra coisa importante é o quê? A concisão do conto pode ser de tal modo que o narrador o inicia no meio do caminho. A gente vai chamar de in media res, que significa o quê? No meio do caminho. Né? E chega ao desfecho no clímax, provocando o anticlímax. Então, quando você pega um livro de contos para ler, você nunca leu um livro de contos, vai pegar o primeiro livro de contos para ler na sua vida, você vai achar estranho. Porque, primeiro, se tiver 10 contos no livro, ou 20, serão 20 histórias diferentes, que podem estar ligadas umas às outras, ou não, certo? Pode ter uma história ligada à outra, mas pode que nenhuma outra mais seja ligada às outras histórias da narrativa, das narrativas que estão lá. Então, no meio de 20 narrativas, pode, por exemplo, que a primeira história esteja ligada à 12ª, de alguma forma, certo? Mas isso não acontece com as outras histórias, tá? Pode haver também um livro de contos em que as histórias se interligam de alguma forma, mas eles são independentes. São narrativas independentes, certo? Uma não depende da outra para ser compreendida. Isso é importante vocês entenderem sobre o conto, né? Então, ó, a concisão do conto pode ser de tal modo que o narrador inicia a narrativa no meio do caminho. Ler um conto, muitas vezes, eu comparo a você pegar o bonde andando literalmente. Imagina, está passando um bonde, certo? E você pega ele andando, corre e alcança o bonde, porque ele está subindo o morro, alcança ele, certo? Sobe. Pegou o bonde andando. Só que é o seguinte, você tem que descer num ponto X. E antes de você chegar nesse ponto X, vem o engraçadinho e aproveita que o bonde está lento, certo? De novo, subindo outro morro e te empurra para fora. Você cai, sai catando cavacos no chão, certo? E fica perdido. Nossa, não era aqui para eu descer aqui não. Né? Pois bem, ler um conto é basicamente igual a isso. Né? Você pega a história no meio do caminho, você fala, que lugar é esse? Que personagem é esse? O que é isso? Né? E vai lendo. Tá, não, tudo bem, aceito. Vamos ler. Aí vai lendo. De repente a história acaba do nada. De repente a história acaba assim, ó. E você fala, ué, que é isso? Né? Tá parecendo o estalo de dedo do Thanos lá no filme dos Avengers, né? Acaba com tudo virou pó. É isso que acontece no conto, muitas vezes, né? Por quê? Porque ele começa no meio do caminho e acaba antes da hora, para muita gente, né? Então, essa é a natureza do conto, né? Você tem que imaginar o restante da história, imaginar o que veio acontecer depois, certo? Né? Então, é interessante isso.
Então isso é uma das características do conto. E outra, é aquela coisa do clímax, né? O clímax é tão importante que muitas vezes, mesmo quando ele não existe no final, certo? Criou-se a expectativa dele logo no começo. Eu estou citando aí, por exemplo, o conto de clímax que deságua num anticlímax total. Então ele já começa num alto, num up, né? E depois o fogo apaga e você fica a ver navios, certo? Beleza. Continuando aí sobre o conto, deixa eu só tirar essa imagenzinha aqui, né? Que indica que o Windows não é original, aquela coisa toda. Então vamos lá, ó. Olha só. Peraí. Opa, aqui. Ó. Subindo. Tá? Aqui, bom. Os contos mais tradicionais possuem enredo completo. É o que eu falei para vocês, com toda aquela estrutura dos chamados elementos estruturais da narrativa. Com apresentação, ação, conflito, clímax e desfecho. Então, os contos mais tradicionais, né? Tem essa preocupação de que a história tenha realmente um começo, um meio, um fim. Você pega, por exemplo, o conto O Burrinho Pedrez, do Guimarães Rosa, tem tudo isso aí nele, né? Tem lá o começozinho bonitinho da história, certo? Da narrativa, né? Começa lá direitinho, né? A apresentação do personagem lá, do burrinho, né? Eu já até falei isso em outra aula, né? Essa apresentação do personagem do burro, certo? Depois joga o burro num conflito, ele vai participar de uma viagem em que vaqueiros entregarão uma boiada. Depois tem o clímax, que é o momento em que os vaqueiros vão atravessar um córrego que está com enchente, né? Um córrego que transbordou, e eles acabam morrendo afogados, e o burrinho acaba salvando dois vaqueiros lá, um que estava montado nas costas dele e outro que pulou da sua mula e agarrou na cauda, né, do burrinho e acabou atravessando são e salvo, certo? E o desfecho, quando o burrinho chega na fazenda da Tampa, do Major Saulo, né? E eles tiram o vaqueiro que estava montado nas costas do burro, e o outro ficou para trás na estrada. Tiram o vaqueiro que estava montado nas costas do burro, tira a sela do burro, o burro coça as costas no chão, né? Depois de comer um pouquinho de fazer um lanchinho no coxo junto com as vacas, ele coça as costas no chão e dorme, né? E depois dorme. Então, quer dizer, o conto Burrinho Pedrez, do Guimarães Rosa, tem tudo isso. Apresentação, né? Olha lá, a apresentação, ação, conflito, o clímax e o desfecho, certo? Já o conto moderno e o conto contemporâneo tem uma tendência a enredos concisos, com apenas ação, conflito e clímax, e muitas vezes só com o clímax, ou com o clímax desaguando logo no anticlímax, certo? Tranquilo? Bom, minha gente, vamos dar sequência aqui, ó. Outra coisa importante que a gente tem que ver no conto é as descrições detalhadas, né? Descrições detalhadas e parciais, predominando a parcial, né? Dramaticidade. Tem alguns contistas que gostam de descrições mais detalhadas, não predomina a parcial, não. Muitas vezes o que mais acontece no conto é a descrição e depois a ação é uma coisa pequenininha assim. Vê, por exemplo, alguns contos do Edgar Allan Poe, vocês vão ver isso. Dramaticidade, presença de diálogos que dinamizam a ação, certo? E o conto aborda temas diversos. Os mais comuns são o conto de humor, o conto anedótico, né? O conto de terror, o conto de suspense policial, o conto anedótico, né? Aí no caso, não é porque ele é necessariamente de humor, mas é o chamado causo à moda mineira, né? E o conto fantástico. Eu cito aí Murilo Rubião, por exemplo. O próprio Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, ambos americanos, né? O Murilo Rubião, que é um escritor mineiro, né? José J. Veiga, né? O Jorge Luiz Borges, argentino, não posso deixar de citar. Conheçam, procurem conhecer os contos do Borges, Jorge Luiz Borges. Certo, pessoal? Tem vários autores que eu poderia citar aqui, contistas de conto fantástico, ok? Lígia Fagundes Telles, na literatura brasileira, tem bons contos fantásticos, né? Tranquilo? Beleza?
Continuando. Agora, minha gente, nós vamos encerrar essa aula só falando um pouco do conto maravilhoso, né? Então, o conto maravilhoso, a carga moral do conto maravilhoso é uma coisa fantástica, né? Lendo contos maravilhosos que eu cresci sempre gostando dos heróis, né? Dos heróis, dos mocinhos e tal, valorizando, né, a boa ação, a ação correta, vamos dizer assim, né? Então, olha só. O Conto Maravilhoso é um texto narrativo que geralmente se inicia situando o herói ou a heroína em seu ambiente familiar, no tempo e no espaço, e apresenta suas características. Apresenta as características deste herói ou desta heroína, né? Apresenta um ou mais protagonistas, um vilão, né? Apresenta um vilão e um problema a ser resolvido. Suas personagens são reis, príncipes, bruxas, anões, princesas, dragões, seres mitológicos, tem de tudo no Conto Maravilhoso, né? É um conto de fantasia, né, gente? E os lugares onde transcorre a ação são bosques, florestas, castelos, pântanos, né? É o chamado fairy tales, ou mundo feérico, mundo das fadas, né? Então, né, tudo é possível no Conto Maravilhoso, certo? Então, olha só. Tudo pode acontecer nesse tipo de narrativa. Apresenta geralmente fatos mágicos e um final feliz, certo? Quer dizer, o bem vencendo o mal, né? Isso para a formação da moral da criança é essencial, né? A gente apresentar esse tipo de narrativa para as crianças. Embora tenha alguns contos maravilhosos que tem algumas coisas meio digamos assim, passíveis de análise, né, e tudo, são as coisas meio brutas, né? Você pega lá, por exemplo, o conto do Joãozinho e Maria, você vai ter o quê? Você tem abandono na infância, negligência na infância, né? Então tem umas coisas meio brutas ali, né? Os pais abandonam os filhos no bosque, né? Então tem umas coisas meio brutas ali. Então assim, mas o que acontece? É importante vocês entenderem que no Conto Maravilhoso, né, nesse tipo de narrativa, o bem sempre vence o mal. O mal não prevalece. Então isso é importante para a formação moral das crianças, certo, pessoal? Apresenta geralmente fatos mágicos e um final feliz, como eu já havia falado, né? Inicia-se por uma expressão que indica tempo impreciso e os fatos ocorrem no passado, né? É a famosa expressão em inglês, né? Once upon a time, ou seja, era uma vez, né? Então falou do Conto Maravilhoso, é bom você lembrar do era uma vez, certo? Então essa expressão aqui, ó, imprecisa, né? Que indica fatos que ocorreram no passado. Então, o narrador, em geral, é observador, certo? E apresenta diálogos e a linguagem empregada é predominantemente a da norma padrão. Vamos dar exemplo para as crianças, né? Para os jovens, né? Aí, que estão na faixa etária para se ler esse tipo de narrativa. Mas não tem idade, não. Tá? Eu mesmo, volta e meia, pego algum conto desses. Toda vez que eu me deparo com um conto desses para ler, eu não passo. Eu leio porque eu gosto muito. Né? Por exemplo, eu cito aí o dos irmãos Grimm, os do dinamarquês Hans Christian Andersen. Viu, pessoal? Procurem conhecer esse tipo de narrativa que vale a pena, é muito interessante. Quem ainda não teve oportunidade, né? Quem não teve aí alguém para ler quando era criança, esse tipo de narrativa todo tempo é tempo, né? Toda época é época para ler esse tipo de narrativa. Então eu recomendo. Bom, e vamos encerrar por aqui. Na nossa próxima aula nós vamos falar da crônica. Tranquilo, minha gente? Espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam lendo. A leitura é muito importante, tá? Desculpe. A leitura é muito importante. A constância da leitura, né? Os estudos de vocês, as atividades. Atividade de literatura é leitura, é ler, 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 ler. Leia mais de uma vez o mesmo texto, certo? E tenham fé que tudo isso vai passar. Tudo de bom para vocês
e até a nossa próxima aula.